Olá, bom dia, você que me assiste, boa tarde já, né? Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, mas eu quero trazer o título da mensagem que tem hoje, né? Que Deus nos deu hoje. Os 6 Espíritos que eu quero receber. Os 6 Espíritos que eu quero receber. Você se assustou com essa mensagem? Então fique comigo até o final e Deus irá falar conosco e nós receberemos esses 6 Espíritos em nós, no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço por este dia. Obrigado por ter meditado toda a parte da manhã. O Senhor falou conosco, depois de uma oração, depois de uma boa leitura bíblica. Agora temos este assunto aqui, Senhor, os 6 Espíritos que eu quero receber. E nós sabemos que o Senhor pode nos dar isso e nos encher com todos eles. No nome de Jesus, eu e essa pessoa que ora comigo, queremos isto muito. Talvez seja o mais precioso que possamos te pedir hoje, para nós e para os nossos familiares. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que alegre mensagem Deus tem para nós, mas nós vamos ler a Levítico, capítulo 24, o versículo de 1 ao 4. Vamos ler então? Disse o Senhor a Moisés, glória a Deus por isso: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas, preste atenção nesta palavra, continuamente. Versículo 3 diz assim: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente. A segunda vez a palavra continuamente. Desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho ou no santo lugar, na tenda da congregação. E o versículo 4 diz assim: sobre o castiçal de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor. E a palavra que se repete é continuamente. Ele colocará então este azeite que é puro nas lâmpadas, e então ele porá as lâmpadas em ordem, né? As lâmpadas já estão no candelabro, ele colocará esse candelabro no castiçal, e tudo isto era para ser feito 3 vezes, Deus repete, continuamente. Então, nós estamos tratando do azeite da unção, mas o azeite da unção, ele tem 3 tipos de azeite, não azeite da unção. O azeite de oliva, ele tem 3 tipos de azeite. Um era o azeite da unção, né? E você pode estudar sobre como é a fabricação desse azeite da unção e o porquê do azeite da unção, e você vai ver muita perversão hoje em dia no nosso meio cristão, porque as pessoas não prestam atenção. As pessoas desfazem do Velho Testamento e desfazem da palavra de Deus, achando que estão se tornando cultas e sábias e estão perdendo a essência da palavra de Deus. Então, por isso Deus está nos levando a estudar detalhe por detalhe no livro de Levítico, como já estudamos Gênesis e Êxodo. Já são muitos meses falando com você. Olha que eu comecei Gênesis em setembro, parece que foi o dia 14 de setembro. E agora estamos falando de Levítico e nós já estamos em maio. Então, minuciosamente, eu quero trazer a você o conhecimento da palavra de Deus, mas o título, eu volto a dizer, porque é um título interessante, vamos falar desse assunto, os 6 Espíritos que eu quero receber. Bom, então tem o azeite, que era o da unção, tem um azeite que era para alimentação, cada ordem é específica. E agora tem um azeite para as lâmpadas, né? Deus traz esse assunto a Moisés dizendo: olha, eu quero que você fale, Moisés, para os filhos de Israel. E por que Deus falava para Moisés? Primeiro, que Deus confiava em Moisés, que Moisés não ia adulterar a mensagem. Moisés não ia colocar nada para acrescentar na mensagem, ou colocar um ponto mentiroso na mensagem e nem tirar proveito do benefício, né, de estar falando para o povo representando Deus. Então Deus confiava de que Moisés seria o representante dele legal, honesto, justo e verdadeiro, e passaria só a mensagem. Isso está faltando nos nossos dias, porque tem pessoas que, além de não buscar de Deus, criam uma certa mensagem, e quando a mensagem está parecendo que é bíblica, então eles adulteram tudo e usam este momento para os seus próprios benefícios. E Deus não quer isso
de você e nem de mim. Deus quer que sejamos fiéis à palavra dele. Então, necessário era que Moisés dissesse ao povo o seguinte: vocês vão trazer azeite, e azeite puro. O azeite não podia ter mistura. Azeite puro de olivas batidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a azeitona, ela seria, além de ser pura, a azeitona limpa, sadia, ela precisava ser prensada com uma grande pedra, sofrendo ali aquele fruto, né, sendo amassado, esmagado. Então ele soltaria o óleo, e aquele óleo não podia se acrescentar nada nele, tinha que ser levado puro, para que houvesse sustentabilidade para as lâmpadas no santo lugar, as lâmpadas que estavam no candelabro. E a Bíblia diz que, então, Deus disse a Moisés o seguinte: além de ser puro, este azeite, ele terá que ser batido, né? Tem que ter passado por um processo árduo de sofrimento, e então levado para que Arão coloque nas lâmpadas, coloque o candelabro, né, no castiçal, e o candelabro, as lâmpadas eram 7, o candelabro sustentava, né, com 7 hastes, com a haste central e mais 6 hastes laterais, as lâmpadas, e ele era colocado então no castiçal, e o castiçal só suportava uma espécie de luz, né, de iluminação. Então, quando ele era colocado, o castiçal sustentava este candelabro, que sustentava 7 lâmpadas, e que era para ser feito este serviço no santo lugar continuamente. Não podia parar, não podia falhar, não podia deixar de fazer isso. E é engraçado, é que Deus fala com ele, desde a tarde até a manhã. A luz vai brilhar durante a noite até amanhã. Interessante isso. E o que isso nos aponta? Porque Levítico 24, neste azeite puro aí, né, sendo de olivas amassadas, aponta para quem? Quando falamos do castiçal, do candelabro, das 7 lâmpadas, aponta para quem? Aponta primeiro para Deus, aquele que quer ser e deseja ser e merece ser adorado. Ele é o castiçal que suporta o candelabro, que suporta as 7 luzes. E este candelabro aponta para Jesus, que é apoiado no castiçal, que veio para fazer a vontade do castiçal. Sem o castiçal, a ordem não estaria em ordem. Então, tudo isso aponta, e estas 7 lâmpadas que estão aí, as 7 igrejas do Apocalipse. Aponta para a igreja de origem, a igreja que trouxe a palavra de Deus para que ela chegasse até nós. Distância depois do princípio ali, aponta para as igrejas do Senhor Jesus. E observamos que era para ser feito esse acender de luz ali, para sustentar, para alimentar esta chama acesa continuamente. Glória a Deus por isso. Mas nós percebemos que por apontar para Jesus todo esse lugar, aquela era a única iluminação que existia ali no santo lugar. Não tinha outra iluminação, era aquela ali que era trazida o azeite puro para que alimentasse as lâmpadas acesas e então pudesse iluminar aquele local durante a noite. O interessante é que Jesus, ele se manifestou como a luz do mundo. E ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem em mim crer, quem estiver em mim, jamais andará em trevas. Estará sim no momento escuro, mas irá brilhar e não andará em trevas por receber a luz que é Jesus. Mas quando você vai para Mateus, o capítulo 5, versículo 14 aos 16, Jesus já não fala mais de si mesmo como a luz do mundo. Ele agora fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Vós
tereis que brilhar, vós tereis que mostrar a glória minha em vocês, e é vocês que vão brilhar, e o mundo precisa ver o brilho de vocês, precisa ver as suas obras, e através disso, através do brilho de vocês, não devem ser intimidados pelas trevas. Eles então glorificarão ao ver as suas obras, glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Mas Jesus, ele sempre disse: eu venho para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou no Pai, Ele está em mim, é candelabro no castiçal, e tudo é puro, e tudo é revestido de glória, e com muita glória. E agora nós produzimos em vocês, que estão ligados em nós, luz para brilhar no meio dos homens. Quando você olha para Jesus falando que ele era a oliveira verdadeira, ele também diz: vós sois os ramos. E apóstolo Paulo fala em Romanos, ele diz assim: nós somos enxertados nele, como galhos enxertados nele, nesta oliveira verdadeira. Então os nossos frutos, eles são frutos que irão glorificar a Deus, que irão bendizer o nome do Senhor, que irão engrandecer o nome do Senhor, que irão exaltar o nome do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar ligados na oliveira, porque quando formos prensados pela pedra, por uma prensa muito forte, nós daremos óleo puro, óleo da unção, óleo da alimentação, óleo da sustentação. Então nós daremos de nós o produto daquilo que somos. Jesus foi espremido no jardim do Getsemane, e qual foi o óleo que ele soltou? Gotas de sangue. Ele suou gotas de sangue por nós, dando-nos os exemplos, né? Um exemplo lá no Getsemane de que nós prensados sairia de nós virtude, vida, alegria, alimento, luz acesa continuamente. Então nós precisamos entender que nós estamos em Deus para produzir um óleo puro, não misturado. Como igreja do Senhor Jesus, você não pode ter mistura. Você não pode ter adendo. Quando você é prensado, não misture a carne com o teu espírito. Deixa o teu espírito glorificar a Deus, e saiba que quanto mais prensado, mais puro é o óleo que sai de você, mais puro é o produto que sai de você. E o próprio Jesus diz: vocês são luz, a luz do mundo. E vocês precisam brilhar. As trevas vão tentar intimidar, abafar vocês. As grandes pedras dessa vida vão tentar prensar em vocês. Mas, muito pelo contrário, vocês vão untar essa pedra que prensa vocês. De vocês sairão vida, de vocês sairão alegria, de vocês sairão glória e honra ao Deus que vos chamou. E então, sendo assim, procedendo assim, como bons cristãos, não aceitando mistura, não levando para Deus qualquer culto. Olha que Deus falou: Moisés, você vai falar para os filhos de Israel. O que os filhos de Israel simbolizam? A igreja do Senhor Jesus. Então tem mensagem que não é para o perdido. Não adianta você chamar o perdido para adorar a Deus. Você não adianta chamar o mundano para adorar a Deus, porque o óleo que ele vai tentar trazer é óleo misturado. É cheio de porcaria misturada nele, é cheia de fermento misturado nele, é cheia de coisas que não agrada a Deus, que Deus irá rejeitar, misturado nele. A palavra é para a igreja, para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Então fala para os filhos de Israel, é uma mensagem especial. Eu não estou falando às outras nações, as nações perdidas. Eu estou falando, Moisés, para você falar aos filhos de Israel: quando vocês trouxerem, tragam óleo, traga azeite puro, batido na pedra, prensado com a pedra. É um azeite que traz sofrimento nele. Essa é a nossa adoração a Deus. Quando você vai buscar a Deus, quando você vai se jogar aos pés de Deus, você precisa levar o mais puro de você para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, eu preciso de ti, mas eu quero ser aquela lâmpada acesa continuamente no teu altar. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim a glória do Senhor.
Mas você também precisa entender que você, para ser forte assim, para você ter essa resistência, você precisa da essência de Jesus em você. Sozinho você não vai aguentar. Sozinho você não vai levar esse peso todo sobre o teu ombro. Sozinho você não vai chegar adiante. Porque se você tentar caminhar sozinho, você vai desvanecer no caminho, você vai se perder, você vai desanimar no caminho. Porque o peso é muito grande. Mas se você tiver Jesus em você, se você buscar a Deus, então Deus irá te socorrer e Deus irá te abençoar. E Deus dará em você e a você, colocará em você e dará a você o mesmo que ele deu a Jesus, né? O mesmo que Isaías profetizou, e disso vamos falar agora. O que Deus dá a você quando você apresenta para ele o azeite puro, o azeite prensado. O azeite que causou dores, o azeite da adoração, para que a tua lâmpada primeiro continue acesa e depois ajude a lâmpada dos outros também a continuarem acesa. Primeiro, Isaías capítulo 11 e versículo 2, preste atenção nisso, Isaías capítulo 11, versículo 2, fala de 6 espíritos que você precisa ter e que Cristo teve nele. Então você será uma cópia fiel de Cristo. Se você pedir a Deus, Senhor, dá-me estes 6 espíritos, porque eu preciso deles, né? E o título da mensagem é os 6 espíritos que eu quero receber. Quais são esses 6 espíritos que está em Isaías capítulo 11, versículo 2? Primeiro, você precisa e eu preciso do espírito da sabedoria. É o primeiro espírito que nós precisamos para adorar a Deus. É necessário ter sabedoria no agir, no falar, no caminhar, como se apresentar a Deus. O segundo espírito, que é o espírito da inteligência. Você precisa do espírito da inteligência. Não se adora a Deus com estupidez, falando qualquer coisa. É necessário sabedoria e inteligência para se chegar a Deus. E se você pedir, Deus te dá esses espíritos. Também é necessário o espírito de conselho. Você tem que reciclar, você tem que pedir o Espírito Santo de Deus. Aconselha-me ao Espírito Santo de Deus como proceder, dá-me a palavra correta, o meu procedimento está certo ou está errado. Peça a Deus, porque o Espírito Santo habitando em você, ele te dá tanto o espírito da sabedoria, como o espírito da inteligência, o espírito de conselho, e o quarto é o espírito da fortaleza. Além de te dar esses 3 espíritos, ele irá te fortificar também. Você já não é mais débil como o mundo é. Você não se deixa levar mais por mensagenzinhas, por profecias falsas, né? Com palavras emotivas, palavras de emoção. Não! Você agora é forte em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo falou, quando eu penso que sou necessitado, que sou fraco, é aí que sou forte, porque eu lanço em Deus as minhas ansiedades e ele cuida de mim, ele me fortifica. E ele mesmo disse, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quanto mais você se joga aos pés do Senhor, ele te dá espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho através do Espírito Santo de Deus, e te dá espírito de fortaleza. Mas ainda faltam 2 dos 6 que nós dizemos que ia falar. Deus também te dá o espírito do conhecimento. Você passa a ter ciência das coisas. Você passa a poder medir as coisas e só captar para você aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é agradável a Deus, agradável a você, agradável àqueles que estão à sua volta. Você precisa também do 5º espírito, que é o espírito do conhecimento. E o 6º espírito, né, que Deus precisa te dar, que bate bem com o primeiro, que é para abrir a porta do primeiro, mas ele veio de número 6, é o espírito de temor do Senhor. Jesus tinha tudo isso aí. Jesus tinha sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Estes 6 espíritos vão fazer bem a tua vida. Eles vão te fortificar e só Deus pode te dar. E a única coisa que Deus pede de você,
seja meu servo, seja meu filho, adore o meu nome, me busque verdadeiramente e eu serei contigo e irei te abençoar e te encher com esses 6 espíritos e você será um servo completo. Um filho onde eu terei prazer nele. Voltamos então ao título dessa mensagem para terminar. Os 6 espíritos que eu quero receber, todos eles vêm da poção, das poções do Espírito Santo de Deus, de como o Espírito Santo de Deus estiver habitando em você, ele passa a distribuir tudo isso para você e em você, para que você seja um crente vitorioso em Cristo Jesus. Agora, já no final, na parte da tarde, eu quero despedir de você com um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser, eu ministro a você esses 6 espíritos da parte de Deus, para que você seja também valoroso e valorosa na presença do Senhor. Um abraço meu no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.